E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma edição do 6x1 Responde, que é aquele quadro onde vocês fazem perguntas, eu as respondo em vídeo, você vem aqui nos comentários e deixa uma outra pergunta para que eu responda na próxima edição, e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos temas e também para fazer a sua pergunta para a semana que vem. Esse vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, que nessa temporada está trazendo como novidade os melhores momentos de todos os jogos da Série A, da Série B do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil, né? Então se você quiser ver aí os gols do Flamengo e tudo mais, as partidas dessa quinta-feira também, acabou o jogo, pode ir lá no aplicativo do OneFootball que tem os melhores momentos de todos os jogos em alta definição. O aplicativo é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo. Começo com a pergunta do Helder Ribeiro de Almeida. Na sua opinião, quais jogadores podem deixar o Cruzeiro na próxima janela, já que alguns reforços devem chegar para reforçar o time? Helder, obrigado pela pergunta. A gente já tem algumas saídas confirmadas, né? O meia Marco Antônio, por exemplo, rescindiu o contrato e o zagueiro Matheus Silva já foi oficializado lá na Ponte Preta, emprestado pelo Cruzeiro até o final dessa Série B. Então, dois jogadores que estavam encostados no elenco já têm sua situação resolvida. O Pedro Castro, que não vinha tendo chances, eu apostaria que ele ia sair agora, mas talvez esse bom jogo que ele fez contra o Fluminense, né, tenha mudado um pouco a perspectiva do Pessolano. Então existe uma hipótese do Pedro Castro ficar, até por causa da lesão do William Oliveira, que deve afastá-lo por pelo menos algumas semanas. Ali no ataque a gente tem a situação do Vagninho, né, que o Sport mostrou interesse, o Guarani também gostaria de repatriá-lo, acho que é possível que ele deixe o Cruzeiro, até porque não tem jogado grande futebol. Se o Vagninho sair, eu manteria o Vitor Leque, acho que é uma opção válida. Se o Vagninho ficar, eu tentaria emprestar o Vitor Leque para algum outro clube, onde ele possa ganhar minutos, sequência de partidas mesmo. E os jogadores que eu gostaria que deixasse o Cruzeiro, mas imagino que não vão sair, seriam o Rômulo, lateral direito, que eu acho que não tem a menor condição de ajudar o Cruzeiro nessa situação dentro de campo, né? Fora de campo é um cara muito bacana, mas dentro de campo não dá. E pro ataque eu gostaria que o Rodolfo deixasse o clube, porque eu acho que é um jogador que agrega muito pouco. Mas o Rodolfo está aqui emprestado pelo América até o final dessa temporada, então acredito que o contrato não será rescindido. E a respeito dos titulares aí, particularmente eu não vejo nenhum jogador do Cruzeiro chamando a atenção de clubes da Série A ou de clubes do exterior para receber uma proposta, tá? Então imagino que nós não vamos perder nenhum jogador que esteja no plantel hoje. Acho que a tendência do Cruzeiro é realmente ter mais alternativas, alguns reforços, né? E tomara que a galera pare de se machucar, né? Porque essa lesão do William Oliveira, já teve a do Jajá, a do João Paulo, jogadores que estariam sendo muito úteis pra gente. O David Bertolin pergunta: você acredita que o Ronaldo pretende vender o Cruzeiro caso suba pra primeira divisão e apareça uma boa proposta? David, obrigado pela pergunta. Isso não é uma possibilidade mesmo que o Ronaldo quisesse, tá? O acordo que ele assinou para a compra do Cruzeiro deixa bem claro que por pelo menos 5 anos o Ronaldo não pode vender o Cruzeiro, tá bom? Então pelo menos 5 temporadas o Ronaldo vai ser o dono do clube. O que vai acontecer daqui a 5 anos ninguém tem a menor ideia, tá? Mas nesse momento isso não é uma preocupação. O Emanuel Martins Correia pergunta: a torcida vem pedindo sempre um camisa 10. Analisa os camisas 10 desde o Alex ou nos últimos 10 anos. O que acha da maldição da camisa 10? Será que devemos ter um gringo com esse número para quebrar a maldição? Emanuel, obrigado pela pergunta. Particularmente eu não acho que exista nenhuma maldição na camisa 10 do Cruzeiro, tá? Vamos pegar aí então desde o Alex que você citou. O Alex deixa o Cruzeiro na temporada 2004, né? Em 2005 a gente tem o Kelly, por exemplo, que é um jogador meio folclórico, com um nome diferente, mas a passagem do Kelly pelo Cruzeiro foi muito boa, tá? Ele jogou muita bola. A partir de 2006, o Wagner sai, mas de 2006 até 2009, a gente tem o Wagner com a camisa 10, que também foi um jogador que jogou muita bola pelo Cruzeiro. Ficou marcado ali pela final da Libertadores, disse-me disse, mas ele jogou muita bola pelo Cruzeiro. Quando o Wagner é vendido, o camisa 10 do Cruzeiro, ali em parte de 2009 até de 2010, é o Gilberto, né, que era um lateral esquerdo de formação, mas jogava como meia e também foi muito bem. Depois o Gilberto passa a usar a 7, né, e chega Montijo, que foi também um excelente camisa 10 do Cruzeiro entre 2010 e 2012. Em 2013 o Montijo vai embora, a gente tem a chegada do Diego Souza, que joga aí uns 6 meses, não consegue render grande coisa aqui no Cruzeiro, é vendido para a Ucrânia, e
depois chega o Júlio Batista, que apesar de não ter cumprido toda a expectativa, foi um jogador bem importante na conquista do bicampeonato brasileiro. Em 2015 chega o Arrascaeta. O Arrascaeta é o camisa 10 do Cruzeiro de 2015 até o final de 2018, quando ele é vendido para o Flamengo. Aí realmente o bagulho começa a dar tudo errado, né? Porque foi Diabo Neves, ano de rebaixamento, 2020 foi o Regis, também muito mal, 2021 Rafael Sobis teve um desempenho muito fraco na temporada, e agora em 2022 começamos o ano com Giovanni Piccolomo. Agora a camisa 10 está livre. Mas a menos que a gente tenha condição de trazer um jogador que já fez algo relevante pelo Cruzeiro, como o Ricardo Goulart, eu preferia deixar esse número vago, tá? Não acredito muito nesse negócio de maldição, não. Nós tivemos excelentes camisas 10 por aqui, mesmo no período pós-Alex, né? É claro que eles tiveram fases e tudo mais, mas enfim, não acho que exista nada disso de maldição. Só que eu acho que é uma camisa muito maltratada, né? Porque eu falei aqui dos jogadores que foram titulares, mas nós tivemos algumas temporadas em que o Cruzeiro não adotava numeração fixa, e aí a gente viu o Bruno Soneca com a camisa 10, acho que o Leandro Bonfim vestiu camisa 10, nós tivemos o Amaral, aquele volante horroroso, vestindo a 10 do Cruzeiro numa partida em 2012, enfim, esse é um dos motivos pelo qual eu inclusive gosto de numeração fixa, que você não precisa dar 10 para quem não merece. E sobre esses jogadores estrangeiros, né, muita gente fala assim, pô, em vez do Cruzeiro buscar o Goulart, tinha que buscar um jovem sul-americano de grande potencial. Gente, um jovem sul-americano de grande potencial é no mínimo 5, 10 milhões de euros. O Cruzeiro não tem essa condição de investimento, não tem a menor possibilidade de trazer esses caras. Porque além de desembolsar uma grana violenta para comprar o passe do cara, teria que pagar um salário também, luvas e tudo mais. Fazer a contratação de um jovem promissor de um mercado sul-americano envolve muito dinheiro, coisa que o Cruzeiro não tem. Tá? Então eu realmente acho que essa questão da camisa 10, se der pra gente trazer um jogador que tenha uma ligação histórica com o clube assim, como seria o caso do Goulart, né, que é o grande nome especulado de momento, poderia ser interessante. Mas ficar dando a 10 para qualquer um ou tentar fazer uma aposta acima da realidade financeira é uma coisa que o Cruzeiro não vai fazer, tá? Se for para trazer qualquer um, deixa a 10 livre aí, tá tudo certo. O Guilherme Maurício pergunta: o que você acha desses sites de apostas que patrocinam os campeonatos? Acha que poderia haver algum tipo de manipulação ou esquema entre times, jogadores, arbitragem para favorecer algum interesse? Me veio isso depois daquele impedimento marcado contra o Ituano. Abraço, responde essa bucha. Guilherme, obrigado pela pergunta. Cara, eu acho que a única coisa que mudou com relação a esses sites de apostas e tudo mais é que hoje isso é muito mais popular. Então, digamos assim, o torcedor comum, ele tem muito mais acesso a apostas esportivas hoje com essa profusão de site, casa de aposta, esse monte de coisa que existe. Agora, gente, manipulação de resultado por casa de aposta é uma coisa que existe há muito tempo. Se a gente voltar no futebol brasileiro, o último grande escândalo de arbitragem que a gente teve, que foi com o Edilson, né, o caso lá do Brasileirão de 2005, que teve até que refazer diversas partidas e o Cruzeiro se ferrou naquela história, mas aquele episódio foi marcado por manipulação de resultados com casa de aposta, tá? Se você puxar o campeonato italiano, que já teve alguns escândalos, também por isso. O que mudou hoje? É que o negócio é online e que o torcedor comum tem mais acesso. Mas a manipulação, a safadeza, isso aí sempre aconteceu e o futebol sempre foi propício para isso. Recentemente veio à tona um caso aí de um preparador de goleiros que tentou fazer contato ali e tudo mais para subornar uma goleira de um time de futebol feminino. Então o que acontece hoje? É mais fácil apostar em jogos que estão fora dos grandes holofotes. Mas gente safada, corrupção, gente, isso aí sempre teve, é meio que inerente à condição humana, e eu particularmente não entro nessa de que, com mais casas de apostas agora nós teremos mais casos de corrupção. Eu não vejo uma ligação direta entre os fatos, da mesma forma que eu também não duvido, tá? Porque o ser humano é um bicho corruptível, sim, a gente tá cansado de saber disso, é só analisar a política de qualquer país existente no planeta, mas acho que pra gente levantar suspeitas ou fazer acusações desse tipo, a gente teria que ter algum tipo de prova, né? Coisa que até agora ninguém tem, tá bom? Então vamos com calma, vamos lembrar que os juízes são uma porcaria, que o pessoal do VAR é um lixo e que tem muito erro também. Tem safadeza? Tem, mas tem erro de incompetência também, tá? E eu não tô falando isso por causa de patrocínio, nada disso, eu inclusive não tenho parceria com nenhum tipo de casa de apostas. Mas acho que a gente falar que essas casas de apostas
apostas mais recentes estariam manipulando o futebol brasileiro é uma afirmação sem provas e seria uma forçada de barra muito grande. O Matheus Júnior pergunta: qual você prefere no Cruzeiro, Nike ou Adidas? E considerando que o contrato com a Adidas é questionável, você vê uma possibilidade maior do Ronaldo trocar para Nike no ano que vem? Matheus, obrigado pela pergunta. O Cruzeiro tem contrato com a Adidas assinado até o fim de 2025, tá? O acordo ia até o fim de 2022 e foi renovado no ano passado por mais 3 anos. Então, nesse momento, eu particularmente não vejo nenhuma hipótese do Cruzeiro quebrar o contrato com a Adidas para assinar com a Nike. E avançando um pouco mais nessa questão do Ronaldo, né? O Valladolid, que é o outro clube dele, veste a Adidas também, ainda que o Ronaldo seja um cara que todo mundo sabe que tem contrato vitalício com a Nike. Eu particularmente não tenho grande preferência com relação às empresas, gosto das duas. Ah, mas a Adidas faz camisa padronizada para todo mundo. A Nike também, gente. As grandes empresas fazem isso, né? Utilizando os mesmos templates para praticamente todos os clubes, tá? Como o Cruzeiro tem contrato com a Adidas até 2025, eu acho que nem tem por que a gente ficar especulando alguma mudança nesse sentido. Devemos continuar vestindo a Adidas por mais alguns anos. O Lucas Silva pergunta: por onde anda o Wellington Nem? Ele seria útil nesse elenco? Lucas, obrigado pela pergunta. O Wellington Nem, desde que deixou o Cruzeiro, né, no final da última temporada, ele foi jogar no futebol português, num clube chamado Arouca, da primeira divisão portuguesa. Por lá ele jogou uma partida apenas e nada mais. E vale destacar que essa única partida, no dia 12 de março, o Wellington Nem entrou aos 45 do segundo tempo, tá? Ele ficou no banco em outras 3 oportunidades e não foi aproveitado. E se você me pergunta se ele seria útil no elenco do Cruzeiro, talvez seria útil como foi ano passado, né? Como aquele jogador que às vezes ali consegue um drible, uma jogada diferente, sofre um pênalti, mas o Wellington nem sequer fez um gol pelo Cruzeiro. É um jogador muito pouco efetivo e acho que ele não faria melhor do que os jogadores que aqui estão. Então, por mim, que seja feliz em outras bandas. O Leandro Pacheco pergunta: tirante os títulos, analisando apenas o futebol jogado, quem você acha que jogou mais bola pelo Cruzeiro, Arrascaeta ou Montijo? Leandro, obrigado pela pergunta. Eu estou muito feliz com o Arrascaeta, porque ele fez um negócio muito bacana na noite de ontem. Eu acho que todo mundo deve ter acompanhado ou pelo menos ficado sabendo, né? Mas nessa aí não tem como, velho. Montijo jogou muito mais bola pelo Cruzeiro, porque desde Noé, né, não se via alguém carregando tanto animal igual o Montijo fez, especialmente em 2011 e em 2012. É verdade que ali em 2012 ele já estava mostrando alguns sinais de desgaste, já deu uma caída no desempenho, mas é um cara que jogou diversas vezes com o filho no hospital, teve aquele episódio todo, e foi um jogador que ajudou a gente muito dentro de campo, e quando saiu também deixou uma belíssima grana que propiciou a montagem daquele elenco que foi campeão em 2013 e 2014. Eu gosto demais dos dois, mas o Montijo fez mais pelo Cruzeiro do que o Arrascaeta, embora não tenha conquistado nenhum grande título, né? Pra gente falar, pô, o Montijo ganhou aqui um brasileiro. Ele nem teve a possibilidade de jogar uma partida no Mineirão com a nossa camisa, né? Ele só jogou em 2013 com a camisa do Santos, onde acabou sendo inclusive vaiado. Coisas do futebol, mas eu sou muito grato aos dois pelo que fizeram ao Cruzeiro dentro de campo, e os dois deixaram um dinheiro muito bom também, né? Porque quando o Arrascaeta foi embora, 13 milhões de euros é uma puta de uma grana. Por fim, o Paulo Dias pergunta: na sua opinião, qual foi a maior virada do Cruzeiro em um jogo que te fez comemorar muito e encher a cara de gole? Paulo, obrigado pela pergunta. Temos ótimas viradas aí, diversos jogos em que eu enchi a cara de gole também. Atualmente eu não tô bebendo, mas já bebi bem nessa vida, né? Mas um jogo que me lembra, assim, de uma grande virada que a gente teve foi Cruzeiro e Criciúma lá em 2013, aquela partida que o Cruzeiro começa super bem, dando show, abre 2-0, o Criciúma chuta 3 bolas no final do primeiro tempo, faz 3 gols, e aí a gente vai pro intervalo perdendo por 3-2, era gente discutindo na arquibancada, o povo puto, nós vamos perder o título e não sei o que. Aí volta pro segundo tempo, o Cruzeiro consegue revirar, né, com 2 gols de Borges, inclusive, para 4-3, e no final marca um 5º gol ainda de pênalti batido pelo Dagoberto. Foi um jogo espetacular. Eu lembro que depois desse jogo aí eu enchi a lata, fiquei ruim nada, eu fiquei, foi bom, tava feliz pra caralho. Esse foi assim um dos grandes momentos assim que eu me lembro de virada do Cruzeiro com o combo de cachaçada, tá? Mas crianças, não bebam, isso faz mal pra saúde. E eu encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para deixar as suas opiniões sobre cada um dos temas e também para fazer a sua pergunta para a próxima edição. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!